A paz do Senhor, meus queridos. Eu quero, em primeira mão, agradecer a você que já é inscrito nesse canal, louvar a Deus pela sua vida, e a você que não é inscrito e entrou aqui no canal por acaso. E eu sempre digo que aqui não existe por acaso, Deus está no controle. Quero convidar você a se inscrever nesse canal, a apertar o seu joinha aqui, deixar seu like. Isso é importante para que as mensagens desse canal venham a ser divulgadas e que ele cresça, e que ele venha alcançar outras proporções, alcançar milhares e milhares e milhares de vidas. Nesta empreitada aqui agora, nós estamos com o desafio de estudar a raça humana, origem, queda e redenção. É uma revista que trata de assuntos concernentes à antropologia bíblica ou à antropologia teológica, ou seja, o estudo do homem. E esta revista traz como comentarista um grande mestre, pastor Cláudio Honor de Andrade. Conheço o pastor Cláudio Honor, a sua obra há alguns anos, né? Tive o prazer, o privilégio de fazer parte do mesmo ministério da igreja de Cordovil. Um grande homem de Deus, uma igreja de muitos mestres. E esse aqui que não deixa de ser, para a glória de Deus, um homem respeitado no meio pentecostal como um dos grandes teólogos da atualidade. Confesso que já estava sentindo saudades dos comentários, das lições e revistas da EBD comentada pelo mesmo. Então aqui, os assuntos abordados é a origem, queda e redenção do homem. E nós vamos estudar, na nossa primeira lição, Adão, o primeiro homem. Então eu quero convidar você, que de repente é professor, superintendente, aluno de escola bíblica, ou de repente é um amante da Bíblia, alguém que gosta de estudar, que aprecia uma boa teologia, você está convidado a estudar conosco. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, desse lado deixe seu like, é importante para nós, para que essa mensagem venha a ser divulgada, e ative o sininho para ficar por dentro das notificações dos novos vídeos. Essa lição tem como texto claro Gênesis 1, 26. Eu quero usar a possibilidade de ler esse texto que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Então, o homem não é um mero detalhe do universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, criador e mantenedor de todas as coisas. Então, antes de começar esta pré-aula, nós sempre fazemos questão de aqui colocar ênfase nos objetivos, o objetivo central e os objetivos específicos. O objetivo central desta lição é expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus, ou seja, a cereja do bolo, a coroa da criação, o ser humano. Isso aqui não é uma mensagem de autoajuda para colocar o homem a nível de Deus, não, mas para mostrar que realmente Deus criou o homem como aquilo que foi mais importante de toda a sua criação. Há 4 objetivos específicos nessa lição. O primeiro objetivo específico é apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem. O segundo objetivo específico é descrever a criação dos céus e da terra. O terceiro é mostrar a criação de Adão, primeiro ser humano. E depois é conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem. Então, esses 4 objetivos específicos é que vai me ajudar a alcançar o objetivo central, que é mostrar que Deus criou o homem como coroa da criação, a cereja do bolo, ou seja, como aquilo mais importante que ele criou. Então, para apresentar esta lição, eu gostaria primeiro de, correndo sobre este objetivo específico de número 1, apresentar o conceito e os objetivos da doutrina bíblica do homem. Para se estudar essa antropologia bíblica, que é o estudo do homem, eu gostaria de fazer 5 perguntas cruciais. Essas 5 perguntas cruciais é aonde está embutido o destino do homem. É aonde está embutido o propósito do homem. É onde está embutido o sentido da sua, da minha, da nossa existência. A primeira pergunta é: quem sou eu? Ou seja, a identidade. A identidade sempre foi
a pergunta mais importante. Para que o homem ele conheça a Deus, para que o homem conheça o próximo, para que o homem conheça qualquer outro ou qualquer outra coisa, é preciso que ele conheça a si mesmo. Já disse Khalil Gibran, que sábio é o homem que conhece o outro, mas poderoso é aquele que conhece a si mesmo. Sócrates já havia dito, homem, conhece-te a ti mesmo. Friedrich Nietzsche já dizia que quando começamos a conhecer a nós mesmos, começamos a valer alguma coisa. Você pode dizer, o que o Senhor está dizendo até agora é apenas filosofia. Ok, se você quer Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Então essa primeira pergunta é onde está embutida a tua identidade. Quem sou eu? Então quem sou eu? Ou qual é a minha identidade? Isso é muito importante. Quando o homem não tem identidade, ele se transveste da identidade de outro. É por isso que marcas famosas vendem tanto, ganham bilhões aí, marcas vendendo cosméticos, roupas, sapatos, porque as pessoas querem se identificar com o nome de outrem, porque ainda não entenderam qual é a sua identidade. Uma pessoa que não tem identidade é a imitação, é a sombra de outrem, não consegue ser exclusivo, não consegue ser original, porque ainda não entendeu qual é a sua identidade. A segunda pergunta é, de onde eu vim? Qual é a minha fonte? Essa fonte está em Malaquias 2:10, diz assim, não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Duas perguntas de Malaquias. Então, Pai, aqui no original, é Abba. A raiz Abba significa também fonte. Então, Deus é meu Pai, Deus é minha fonte. Eu vim de Deus. Então, a segunda pergunta que não quer calar é, de onde eu vim? Então, o homem tem que entender que a sua fonte é Deus. A terceira pergunta é, por que estou aqui? Ou seja, qual é o propósito? Aí, para isso aí, eu poderia usar Isaías capítulo 49. Isaías 49:2 diz assim, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu em sua aljava. Aqui o profeta Isaías está nos comparando com a flecha, e você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com o propósito de vida? Explique isso para os seus alunos. Uma vez, pregando na nossa igreja, eu expliquei a respeito disso aí. Por exemplo, o arco, ele foi criado para a flecha e não o contrário. A flecha não foi criada para se adaptar ao arco. O arco ele foi criado para se adaptar à flecha. E a flecha, ela foi desenhada, arquitetada, ela foi projetada para o alvo. Então, o objetivo da flecha é atingir o alvo. O objetivo do arco é lançar a flecha. Então, quanto mais se puxa para trás, se traciona a flecha, mais distante ela vai. Então, existem coisas que nos alavancam para distante, que na verdade a impressão que dá é que está nos puxando para trás. As lutas, as provas, as perseguições, as tribulações, quanto pior, mais para trás ela nos puxa. Mas quando saímos dessa situação, a flecha ela vai para atingir um alvo. Então Deus usa situações para que alcancemos o alvo. E qual é o alvo? O propósito, o objetivo. A flecha, ela só tem utilidade quando ela chega ao alvo. Se não houvesse um alvo para a flecha, ela não teria utilidade. Então o alvo é o propósito, o objetivo. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelos seus propósitos. Então quando Deus criou o homem para um propósito, ou seja, para chegar ao alvo, tudo que existe é como se fosse um arco, contribui para o teu bem, vai te lançar para o alvo. Então, a terceira pergunta é, por que estou aqui? Ou seja, qual é o propósito? Como eu descubro qual é o meu propósito? Eu descubro com a resposta da quarta pergunta, que é, o que posso fazer? Ou seja, quais são os meus talentos? Quando eu entendo quais são os meus talentos, quando eu entendo quais são os meus dons, quando eu entendo quais são as minhas habilidades, eu começo a responder qual é o meu propósito, qual o objetivo pelo qual
eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Então aí já começa a responder a quinta pergunta, que é: para onde estou indo? Ou seja, qual é o meu destino? O meu destino, ele é a soma daquilo que sou e daquilo que estou fazendo. O que sou, o que estou fazendo, determina para onde vou. Essas 5 perguntas do homem, a pergunta que não quer calar. De onde eu vim? Quem sou eu, primeiramente? De onde eu vim? Por que estou aqui? Qual o propósito? Quarto, o que posso fazer? Ou seja, quais são os meus talentos e habilidades para cumprir o meu propósito? E quinto, para onde estou indo? Quando a gente não cumpre o propósito, a gente está em contramão com o nosso destino. Vamos descrever a criação dos céus e da terra. A criação de Gênesis 1:1. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 diz que ela era sem forma e vazia. Só que a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, mas Ele a criou perfeita. Isaías fala no capítulo, me parece que é Isaías capítulo 45:18, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu e não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Deus não criou vazia. Então o primeiro capítulo de Gênesis diz, versículo 1, que Deus criou os céus e a terra, versículo 2 diz que ela era sem forma e vazia. Mas Isaías 45:18 diz que Deus não criou a terra sem forma e vazia. A terra era perfeita. Algo aconteceu para que ela se tornasse sem forma e vazia. E é aí que entra o capítulo 28 de Ezequiel, a partir do versículo 13, como também Isaías capítulo 14, versículo 12, que é a queda do querubim ungido. Aquela queda que Jesus falou no capítulo 10 de Lucas, quando ele disse: eu vi Satanás cair como uma estrela do céu. Aquela grande estrela, a ciência chama aquele fenômeno de Big Bang, aonde quando o diabo ele quis ser semelhante ao Altíssimo e foi expulso dos céus, ele caiu sobre a atmosfera terrestre, sobre o primeiro céu, e tudo perdeu a forma, ficou sem forma e vazia. Jeremias capítulo 4, Jeremias 4:23 diz assim: observei a terra e eis que estava assolada e vazia, os céus não tinham a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo e todos os outeiros estremecia. Então, esse fenômeno aconteceu com a queda do querubim ungido. Então Deus criou a terra perfeita e depois ela ficou sem forma e vazia. Quanto tempo levou para esse fenômeno acontecer? Não se sabe. Foi um espaço e ato de tempo. Aliás, o tempo não existia porque não existia sol. A Bíblia mostra aqui que foi no espaço da eternidade, quando o diabo ele quis usurpar o lugar de Deus, ou colocar o trono ao lado de Deus para se comparar a Deus, que ele foi expulso. Aonde ele bateu, tudo ficou sem forma e vazia. Engraçado que teólogos responsáveis, pessoas que verdadeiros criacionistas bíblicos, eles informam o seguinte: por exemplo, tudo que estava em cima, sobre a camada superficial da Terra, adentrou ao eixo, ao centro da Terra. Quer ver uma coisa? Por exemplo, o petróleo de hoje é restos de animais, é fósseis de animais da pré-história, como também ouro, prata e todas as pedras preciosas. Não se encontra mais na superfície, está tudo lá dentro. Mas a Bíblia diz no capítulo 28 de Ezequiel, a partir do versículo 13, que como o querubim ungido era feridor de medidas e andava sobre o monte santo de Deus, sobre as pedras fogueadas andava. A Bíblia fala em 10 pedras: carbúnculo, ouro, safira, esmeralda, ônix, diamante. Todas essas pedras estavam como tapete dos seus pés. E naquele impacto tudo entrou, ou seja, o que estava por cima ficou escondido dentro da terra. A mesma coisa os animais que viviam talvez a pré-história daquela época. Mas até então isso pode ser especulações, ideias, e até mesmo uma sugestão para que se estude o assunto. Mas a grande verdade é que Deus criou a terra perfeita e depois ela se tornou sem forma e vazia. Então, dando prosseguimento, Ele criou os céus e fundou a terra. A Bíblia diz que Deus naquele momento, o versículo 2 de Gênesis diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Havia trevas sobre a face do abismo.
e o Espírito de Deus estava ali, e me parece que o que estava agora tomando conta daquele ambiente era a vontade de Deus compartilhar. Ele não dá a sua glória a outro, ele compartilha, de compartilhar a sua glória através da criação. Então Deus resolveu criar novamente todas as coisas. E Deus começa a chamar a existência. A Bíblia diz que Deus ele começa a falar e tudo que ele fala, as coisas começam a surgir do nada. Então, a Bíblia diz que pelo poder da sua boca, nós vemos ali a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando a Bíblia diz Beroshit ba Elohim. Elohim é o Deus em sua pluralidade, Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma nomenclatura utilizada quando ele disse façamos o homem. Há uma pluralidade aí. Então, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação. Então, o Filho era como se fosse o verbo, dando vida à mensagem que o próprio Deus falava. Quando Deus dizia, haja luz, o Filho ia lá e pelo poder do Espírito Santo ia criando todas as coisas. Era como se o Espírito Santo fosse passando e dando vida. E Jesus, como a própria palavra viva que saía da boca de Deus. Alguém comparou a Trindade nessa ocasião como um sol, a bola de fogo, o globo de fogo, o Pai. A luz que emana daquele globo, a luz, o Filho, e o calor que vem da luz, o Espírito Santo em suas ações detalhadas. Então, quando Deus começou a criar, Deus falou, haja. Interessante que Deus disse, haja luz. A luz foi criada antes do sol. E todo mundo achava que a luz era proveniente do sol. Mas hoje a ciência prova que a luz, ela é independente do sol e ela é mais antiga que o sol. Então não precisavam os cientistas pesquisar tanto se eles lessem a Bíblia. Porque a Bíblia mostra que a luz veio do sol. Aliás, que a luz é antes do sol. A Bíblia mostra isso, a luz veio antes do sol. A Bíblia diz o seguinte, que Deus, Salmo 33, verso 6, que ele pelo poder da sua boca, ele criou todas as coisas, e pelo sopro dos seus lábios, ele criou os exércitos celestiais. Aqui no original fala em hostes, e a palavra hostes não se fala só em anjos. Por exemplo, se você for ver a Bíblia na linguagem de hoje, ela fala assim, e pelo sopro da sua boca, Deus criou estrelas, lua e sol. Então não falou em anjo, mas falou nos luminares, em toda a constelação. Então, há de se entender aqui, por isso que, se você tem acesso à Bíblia Genebra, olha o comentário Genebra, que ele mostra que nesse texto de Salmo 33, verso 6, esse exército não se referia apenas aos anjos, mas também às estrelas. E realmente Deus criou as constelações. Jó fala a respeito de uma das constelações. Jó 26:13 diz assim, pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Essa serpente enroscadiça, os estudiosos afirmam que são as constelações, as galáxias. Então Deus formou as galáxias. Então esse exército, também do Salmo 33, verso 6, se refere não só aos anjos, como também às estrelas. Mas o que eu acho interessante é que quando você vai para um aniversário, você percebe que todas as bolas estão ali cheias, né? E aquela bola está cheia porque alguém colocou gás ali naquela bola. Ou colocou com a própria boca, ou colocou com a máquina. Mas aquele balão ali, aquele balão de gás dá todo sentido àquela festa. E a ciência hoje prova que as estrelas nada mais é do que, comparando simbolicamente, balões de gases. As estrelas nada mais têm dentro de si do que gases. Ou seja, alguém soprou gases naquela estrela. Por isso que a Bíblia diz aqui, que pelo sopro da sua boca, Deus criou o exército celestial. Ou seja, não só os anjos, mas Deus criou as estrelas. Há dentro das estrelas aquilo que Deus colocou dela. Ou seja, a matéria-prima das estrelas são os gases, sopro de Deus. Então, mais uma vez, a ciência não precisava pesquisar tanto se estudasse a palavra de Deus. Então, Jesus como verbo, a Bíblia diz em João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, e esse verbo, Logos, era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Ele deu origem a todas as coisas como um verbo vivo, que saía da boca de Deus para criar
todas as coisas. Isso é tão interessante que diz assim, Provérbios capítulo 8, falando numa linguagem simbólica e tipológica, mostra Jesus como a sabedoria de Deus. Ele diz assim: o Senhor me possuía nos princípios de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas, aí estava eu. Quando ele firmava as nuvens de cima, quando fundava as colunas do abismo, quando compunha o mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mando. Aí agora, a partir do versículo, me parece que 25, 26, diz assim: então eu estava com ele e era o seu aluno, folgando perante ele todos os dias no seu mundo habitável. Ou seja, naquela criação perfeita, Jesus estava como um aluno, criando tudo junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. E Colossenses 1,15, ali tem um clássico muito lindo, que diz que Jesus, ele é o primogênito de todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, quer trono, quer principados, quer livres. E nele foram criadas todas as coisas foram criadas por ele. E a Bíblia diz, Paulo começa a dizer, o qual é a imagem do Deus invisível. Olha só, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1,15 está escrito. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15 está escrito: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então ele fez parte da criação, ele criou todas as coisas. E ele criou todas as coisas com um propósito. Inclusive, o próprio corpo de Jesus como homem, na verdade, era a figura daquilo que representava o celestial, o tabernáculo, o espiritual. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Glória a Deus. Jesus não foi criado, ele criou todas as coisas. E adiante, como ele criou, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: ao poder criador do nosso Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, ou seja, Jesus como a pessoa de Deus, a imagem de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados. Sustentou tudo pela palavra do seu poder. Pelo poder da sua palavra, ele sustentou todas as coisas. Atos 17, 28, Paulo disse que neles vivemos, nos movemos e existimos. É por ele que vivemos, nos movemos e existimos. Independente de qual seja a ordem desses três verbos, é por causa dele. Levando adiante, mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano. A palavra Adão, ela aparece 27 vezes na Bíblia. 20 no Antigo Testamento e 7 no Novo Testamento. E Adão, que vem de Adama, que era uma terra vermelha, simbolizava toda a raça humana. Então não seria exagero chamar Eva também de Adão, porque Adão não era um nome próprio, depois se tornou um nome próprio. Haja vista que haja até pastores com o nome Adão, mas Adão não era um nome próprio. Adão era o nome, foi o nome que Deus assim falou para a raça humana, para a humanidade, né? E alguns falam que Adão tinha pele vermelha, porque a palavra Adão lembra de vermelho, mas porque na verdade o barro, Adão, era um barro vermelho, Adama. E a Bíblia mostra que quando Deus criou o homem, Deus criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, muitos querem confundir esse texto ou tem as suas interpretações. A grande realidade é que Deus mostrou a sua paternidade nesse texto. Como Malaquias falou no capítulo 2, versículo 10, que nós somos filhos de Deus porque ele criou como pai todas as coisas. Então, como pai, Deus criou Adão aqui, imagem e semelhança. Todos nós, quando nós nascemos, o homem ele nasce com 46 cromossomos somáticos e 23 são os cromossomos reprodutores. Então, dentro desses cromossomos, a identificação masculina é X, Y, segundo a biologia. Quem estudou Mendel, Charles Darwin, sabe mais ou menos isso. Então,
a identificação genética do homem, a identificação cromossômica genética do homem é XY, da mulher XX. O homem pode fazer várias cirurgias, tentar mudar de sexo, mas a identificação genética vai continuar a mesma coisa, macho XY e a mulher XX. O que eu quero dizer com isso? Que dentro dessa identificação está ali embutido a identificação do pai e da mãe, através de duas coisas que a biologia chama de fenótipo e genótipo. O que é fenótipo? Fenótipo é o que está por fora, lembra-se de fenômeno, ou seja, seus traços por fora. Por exemplo, o meu fenótipo pode ser da minha mãe. Por exemplo, o nariz da minha mãe, a boca da minha mãe, os olhos da minha mãe, a cor da pele da minha mãe. Mas o meu comportamento não tem nada com a minha mãe, é o comportamento do meu pai. Ou seja, então, o fenótipo eu puxei a minha mãe, mas o meu genótipo, meus genes, saía o meu pai. Assim é todas as pessoas. Você tem algo dentro de si que saiu a sua mãe e fora de si que saiu o seu pai, ou algo fora de você, ou seja, na tua estética que saiu a sua mãe e o teu comportamento saiu o seu pai. Todos os seres humanos é assim, ou seja, a imagem é aquilo que se vê, é o teu fenótipo. E a semelhança é onde está o teu comportamento, as tuas bases comportamentais, onde está instaladas as matrizes do teu caráter. Aí são os teus genótipos, os teus comportamentos. Então, aqui são as semelhanças. Às vezes você não é a imagem do seu pai, mas você é a semelhança do seu pai. Às vezes você é imagem da sua mãe e os teus comportamentos são a semelhança do teu pai, ou às vezes você é a imagem do teu pai e o teu comportamento é a semelhança da tua mãe. Nesse caso aqui nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus estava revelando que ele era pai por completo, tanto no fenótipo como no genótipo. Ou seja, a nossa imagem seria o retrato daquilo que Deus havia preparado para que o seu filho, que era espírito, quando se manifestasse em carne, fosse acolopado em um corpo, que tivesse mãos, pés, e este seria o modelo. Porque Jesus, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele é a imagem do Deus Todo-Poderoso. Primeiro capítulo de Colossenses, versículo 15, capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a verdadeira imagem do Eterno. Então, essa imagem do Eterno, ela foi expressa no momento da criação, quando ele falou assim, quando a Bíblia diz que ele criou uma sua imagem e semelhança. E o que seria a semelhança? A semelhança estava agora intrínseca em seu caráter, no seu comportamento. O homem traria consigo algumas características dos atributos divinos. Deus tem 49 atributos, o maior deles, sem dúvida nenhuma, é a sua santidade. Então o homem também teria alguns atributos ou traços dos atributos de Deus, como justiça, amor e tantas outras coisas. Então por isso como foi feita a sua imagem e a sua semelhança. Vamos adiante. A Bíblia mostra que esse mesmo homem, ele veio do pó da terra. Ele veio do pó da terra. Por que ele veio do pó? Adama, que é barro vermelho. O solo, ele revela de onde o homem veio. A matéria-prima que Deus usou para criar o homem foi o solo. Então o homem precisa das coisas que está no solo, dos nutrientes. Por exemplo, o homem ele tem 12 elementos químicos que também estão no solo. Zinco, ferro, fósforo, potássio. Quando falta alguns desses elementos, o homem começa a ficar doente. Então é por isso que o homem se dá bem com aquilo que ele planta. Ele come algo que vem da terra, porque ele veio da terra. Então, Deus é tão lindo que as coisas que Deus criou são reveladas pelas matérias-primas. Por exemplo, aí você pode dizer, mas Deus criou a água, por exemplo, com o poder da sua palavra. Mas qual é a matéria-prima da água? Segundo a química, a fórmula da água é H2O. Ou seja, você encontra 2 átomos de oxigênio na água. E o que é oxigênio? Senão aquilo que Deus soprou, aquilo que Deus falou. Então, tudo que Deus criou, existe traços da matéria-prima que ele usou. Glória ao nosso Deus por isso. Dando continuidade a esse assunto, Jó no capítulo 33, versículo 4, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Foi a inspiração dele, o Espírito dele, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo,
me criou. E você pode usar também o Salmo 104 como uma ajuda, um auxílio. 104, o verso 30. Diz assim, Salmo 104, verso 30. Envias o teu Espírito e são criados, assim renovas a face da terra. Então o Espírito Santo criando juntamente com o Verbo vivo Jesus e o Pai, ou seja, o Deus Elohim. Então Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem um ser biológico, corpo, matéria, que veio do barro, com os seus 12 elementos químicos, né? E um ser que é mecanicamente muito complexo. Só uma mente prodigiosa estaria por trás disso, porque imagina que nós temos 106 ossos graúdos, sem contar os ossos miúdos das juntas. Nós temos 630 músculos, nascemos com 10 trilhões de células, bilhões de moléculas. O homem, ele tem 6 sistemas, sistema digestivo, urinário, reprodutor, respiratório, sistema nervoso e sistema circulatório. Todos funcionam interdependentemente, ou seja, precisam um do outro, mas eles não se misturam. As coisas funcionam, por exemplo, o sistema circulatório, cujo coração é o principal órgão, está ligado ao sistema respiratório, porque o coração recebe o oxigênio do pulmão através do sangue arterial, por isso que chama artéria, porque são sangue com ar, ou seja, sangue com oxigênio, para refrigerar o cérebro. Então um depende do outro, mas não se mistura. Isso é muito interessante, é um mecanismo complexo e perfeito. Só uma mente prodigiosa, só um Deus inteligentíssimo estaria por trás de toda essa criação. E a Bíblia diz aqui que ele criou ser biológico, Deus criou ser psicológico, ou seja, colocou alma em nós. A verdade é que nós fomos criados como alma. Nós fomos criados alma vivente. Está no capítulo 2, me parece, versículo 24 de Gênesis. Lá no capítulo 2 de Gênesis você vai ver isso. Deus criou o homem alma vivente. Deus criou o homem alma e deu um homem um corpo para ele morar e o espírito. O corpo é que nos dá contato com esse mundo aqui. O espírito nos dá contato ao mundo espiritual. E as nossas vontades estão entranhadas em nossa alma. Inclusive a alma significa vem, 3 letrinhas, V-E-M, que é vontade, emoção e memória ou mentalidade. Isso é a tua alma. Então Deus te criou assim. Por isso que o inimigo, ele quer roubar a alma, ele quer destruir a alma, ele quer ocupar a alma, ele quer fazer com que a alma do homem seja dele. Ele é o ladrão de almas, ele bota a alma à perdição. Mas vamos lá. Deus criou o ser biológico, Deus criou o homem como um ser psicológico, Deus criou o homem como um ser espiritual, porque deu o espírito, e Deus criou o homem como um ser sociável. Ou seja, esse ser sociável é para que o homem tivesse relacionamentos, para que o homem se relacionasse com o seu Criador, com Deus, e tivesse um relacionamento paralelo com os seus semelhantes. Então Deus não criou o homem para ficar ilhado. É por isso que os seres humanos gostam de onde tem multidão. Você vai passando no lugar, tem uma multidão vendo um mágico fazendo ali alguns truques para vender qualquer outro tipo de coisa no meio da rua. As pessoas param sem saber o que está acontecendo. Por quê? Multidão chama multidão. Deus nos criou seres associáveis. Então foi esse o homem que Deus criou. Esse ser associável é para nutrir essa comunhão com o Criador. E o último subtópico para terminar é conscientizar a classe acerca da missão da tarefa do homem. Respondendo aquelas 5 perguntas, qual é a tarefa? Glorificar a Deus em tudo. Ou seja, para você entender que nós temos que glorificar a Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e 32, diz que tudo que nós fazemos é um culto, que comais, que bebais, ou quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para agradar aquele que nos criou. Então, a nossa vida é um culto. Se eu como, se eu bebo, se eu visto, tudo é para a glória de Deus. Ou seja, é um culto. E quais são as bases do culto? A Bíblia mostra que as bases do culto são 2, ordem e decência. Então, tudo que eu faço, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, é com ordem e decência. Por exemplo, quando eu não faço com ordem nem com decência, ou faço com esqueço do outro, meu culto não está completo. Quer ver um exemplo? Por que a glutonaria é pecado? Porque eu coloco um prato,
Aí coloco tudo em ordem. Está aqui em ordem. Está o carboidrato, está a proteína. Botei tudo no prato, né? Está aqui os grãos, minerais, está tudo aqui. Está tudo em ordem, está em ordem, tá. Mas o prato, de repente, está a comida saindo pelas beiradas. Não está decente. Aí eu cometi o pecado de glutonaria. O pecado de glutonaria foi porque as coisas estavam, de repente, em ordem, mas faltou decência. Porque tudo que escandaliza é porque não é decente. Eu vou entrar em em um pormenor que você pode usar isso para os seus alunos. A minha roupa. Eu olho no espelho, aí eu vejo que está tudo em ordem. A gravata combina com o sapato. O lenço combina com a gravata. O sapato combina com o cinto, ok. Está tudo combinando, está tudo em ordem. Mas a pergunta é, está decente? Porque se escandaliza porque não está decente. Está decente? Se eu demoro 5 segundos para responder a mim mesmo, porque é o Espírito Santo que nesse período de silêncio está dizendo, troque essa indecência. Isso não é culto para Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Ordem e decência. Ordem. Tudo funcionando da forma correta. Decência. Tudo que não traz escândalo. Então o homem, ele tem que entender que foi criado para isso. A vida dele é um culto. Ele foi criado para glorificar a Deus. Ele tem que fazer tudo com ordem e decência. Seja no trabalho, na igreja, em tudo. Outro detalhe. O homem foi criado para propagar a espécie. E Deus, para que o homem propagasse a espécie sem bagunça, porque senão o homem ficaria com Josefa, com Maria, com Fabiana, com Renata. Não. Para que não houvesse essa bagunça generalizada, Deus instituiu o casamento. E o casamento tem 3 pilares do casamento bíblico. Primeiro, ele é monogâmico, ou seja, é um homem para uma só mulher. Deus não criou Adão, Eva, Iva, Josefa, não. Deus criou Adão e Eva. Engraçado que Deus tirou Eva da costela de Adão, para que ela estivesse do lado, perto do coração. Mas o que eu acho interessante também é que, segundo a ciência dos tempos atuais, a nossa costela é uma das partes do corpo mais saudáveis que existe, porque fica próximo à coluna vertical, aonde está as nossas melhores células, as células mais sadias. Né? Dessas células aí, são as células que são semelhantes às células do cordão umbilical, são as células encontradas na costela. Então Deus, ele escolheu a melhor parte. E sem contar que a costela é a nossa couraça natural que protege os órgãos vitais. Todos os órgãos vitais estão aqui, né, protegidos pela costela. Então Deus mostra aí que criou a mulher de algo importante para mostrar a importância que a mulher tem. Então Deus não quer que você, mulher, seja feminista, nem quer que o homem seja machista, mas quer que o homem seja macho e ocupe o seu lugar de macho, e que a mulher seja fêmea. Você quer ver, mulher, você ser uma mulher perfeita no sentido pleno da palavra mulher? Seja fêmea, seja feminina, tá? Valorize o seu lado feminino e não feminista. O que tentam nos ensinar aí fora, na verdade, são ações partidárias contra a palavra de Deus, para mudar o conceito da sociedade. Mas nossa vida está baseada neste livro, no santo livro de Deus. E dando prosseguimento, Deus criou o casamento, instituiu o casamento para a fonte dessa propagação, para que o homem propagasse a espécie através de um casamento que fosse monogâmico, ou seja, um homem para uma só mulher para um homem. Por isso, 1 Coríntios capítulo 7 diz que cada mulher possua seu marido, cada marido possua sua esposa. Então é uma coisa muito pessoal e íntima. A outra coisa é que o casamento, o outro pilar do casamento, é que o casamento bíblico ele é heterossexual. Não são seres do mesmo sexo. Não é mulher com mulher, nem homem com homem. É mulher e homem, homem com mulher. É um casamento heterossexual, porque um casamento homossexual não produz. Não produz. Um casamento homossexual não produz, então está fora dos padrões bíblicos. E a terceira e não menos importante característica de um casamento à luz da Bíblia, que foi formado pelo Senhor com esse propósito, é um casamento que não pode ser desfeito, que não pode ser destruído. O casamento ele é insolúvel.
querem mudar a palavra de Deus, mas o que Jesus ensinou no capítulo, me parece capítulo 10 de Mateus, é válido até hoje. Malaquias capítulo 3, versículo 16, se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 16, diz que Deus, ele aborrece, ele abomina o divórcio, independente qual seja a situação. Não quero condenar você, meu irmão, minha irmã, que de repente é divorciado, mas a Bíblia diz que o casamento é insolúvel. Veja onde você tem errado e refaça, restaure o seu casamento antes que seja tarde demais, porque é uma aliança inquebrável. Só a morte separa, tá? E para finalizar, Deus criou o homem para que ele glorificasse a Deus, que a vida do homem é um culto, para que o homem desse prosseguimento à espécie, porque quando Deus criou o homem, foi vendo toda a humanidade em Adão. E se você quiser estudar mais sobre Adão, veja lá Romanos capítulo 15 e me parece que 1 Coríntios capítulo 5, eu acho que é isso, Romanos 15, enfim, Paulo fala a respeito do novo e do velho Adão, tá? O antigo Adão, né, ele entrou, e eu quero concluir aqui falando algo interessante, que Deus, ele gerou o homem, o diabo através do pecado degenerou o homem, degenerou Adão. Jesus agora preparou um novo Adão para regenerar. Então Deus gerou, o diabo degenerou, Jesus veio para regenerar. Amém? Então essa é o objetivo de Deus, de salvar o homem através da sua criação. Quando Deus criou Adão, foi vendo toda a humanidade, inclusive o nascimento do seu filho. Quando Deus falou no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, ele disse que ia nascer da mulher. Ou seja, Jesus, ele não precisou da semente do homem, ou seja, do espermatozoide, ele precisou apenas do óvulo feminino. Por isso que Isaías disse, a virgem conceberá e dará à luz um filho, Isaías 7,14. Então, para uma virgem, o filho nascer de uma virgem, ele não precisava de uma semente masculina. Então Deus já estava mostrando que mesmo Jesus, né, tendo cromossomos masculinos, ou seja, XY, ele viria apenas de uma mulher. Ou seja, o seu fenótipo, o seu lado externo, o seu lado de fora, era totalmente semelhante a Maria, os olhos, a boca, o nariz, puxou a sua mãe. Mas o seu caráter, o seu lado interno, o seu genótipo, puxou ao Pai. Ou seja, como ele era obra e graça do Espírito Santo, seu lado interno era 100% Deus. Então, eu quero concluir mostrando aqui que o terceiro objetivo é que o homem administrasse tudo que Deus criou. Então, se você não entende o que é ser mordomo de Deus, você tem que entender o que é serviço. Quando nós servimos aos nossos irmãos, servimos aos nossos semelhantes, nós estamos cumprindo o propósito de Deus em ser administradores. Então, para ser um administrador, tem que estar desejoso de ser um servo de Deus. Então Deus te criou para você servir a Deus, servir a sua família, servir a sua igreja e servir a sua sociedade. Que Deus em Cristo te abençoe. Essa foi a nossa pré-aula. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu espero você para a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço. Você que não é inscrito, eu, seu servo, o seu conservo, irmão em Cristo, Cassiano, quero dizer que estou feliz por tê-lo aqui conosco. Se inscreva aqui desse lado, desse lado aqui, deixe o seu like e ative o sininho, fique por dentro das notificações. Espero que tenha sido útil para você. Até a próxima, querendo Deus, a paz. Fica com Deus.